A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? A nossa lição agora é de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O textual Efésios 2, 4, 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. E a verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Olha que coisa linda esta visão da lição de hoje. O objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esse é o objetivo da nossa lição de domingo, é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Glória a Deus. E esse comentário da nossa lição está baseado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10, que é muito importante você ler, o professor da escola dominical ler, o aluno ler esse texto todo, várias vezes, porque todo comentário vai ser pautado, tá, nesse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. E a nossa lição, portanto, está dividida em 3 tópicos, tá? O primeiro é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse tópico está dividido em 3 pontos, em 2 pontos principais. E o tópico 2, vivificados pela graça. Também o tópico 2 se divide em 3 pontos principais. E o tópico 3, a salvação não vem das obras. É muito importante esse tópico, que está dividido em 2 pontos. Assim está o comentário da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse texto, esse comentário está pautado no texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2, tá? O comentário vai discorrer em cima desse texto que eu vou ler. Versículo 1 está na leitura bíblica em classe. Você que tem a revista, acompanhe aí, ou na Bíblia, mas acompanhe. Versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Também o versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Glória a Deus, que Deus nos abençoe nesta lição, o Espírito Santo possa nos iluminar, que precisamos dele, né, para nós falarmos de assunto tão importante na escola bíblica dominical. Então, o ponto 1 está pautado nesses 3 versículos, tá? A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse é o tópico 1, que está dividido em 2 pontos, que é nossa condição anterior, e o ponto 2, nossas ofensas e pecados. Bem, eu fiz aqui, como sempre faço para os irmãos, né, um comentário aqui no quadro da nossa lição. Você vê aí o tópico 1, acompanhe na sua revista, né, o tópico 1, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Está dividido em 2 pontos. Primeiro, nossa condição anterior. 2, nossas ofensas e pecado. Então veja que eu coloquei aqui, vou colocar mais aqui para você, né, para você ver, estudar comigo esta lição. Paulo está falando para os irmãos da igreja em Éfeso, né, o crente em Jesus, o crente
da vida dele antes de Cristo, depois de Cristo. Quando a gente vai estudar história, né? Quando a gente vai estudar história na escola, a gente estuda o período antes de Cristo, depois de Cristo. Assim é a vida do crente em Jesus. Ele tem uma vida antes de Cristo, depois de Cristo. Né? A nossa condição anterior, que é o tópico 1 e o ponto 1 da lição. Né? A nossa condição anterior, que ele fala no versículo 1, 2 e 3, quando Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então veja aqui, antes de Cristo, a nossa condição anterior, antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos salvos em Jesus, diz aí o texto, e vos vivificou, estando vós mortos. Então essa era a situação, tá, do crente antes de conhecer a Cristo. É comparado ele como uma pessoa mortas em ofensas, como diz o texto, e pecados. Isso é muito interessante você observar aqui. Eu tenho um comentário nesse texto aqui. A palavra mortos aqui é uma palavra do grego, né, que é uma palavra que eu quero pautar aqui para você, né? A palavra mortos no original é necros, né? No original, no grego, necros. Faz referência exatamente à pessoa. Essa palavra no original, necros, significa incapaz, ineficaz, morto, desprovido de poder de ação, tá? Então nós estávamos mortos. Então essa situação aqui de mortos é em relação a Deus. Vou colocar bem aqui porque é muito importante você ver isso. Em relação a Deus. Nós estávamos mortos em nosso delito e pecado. A palavra mortos, tá, quer dizer literalmente no grego necros, que quer dizer incapaz, ineficaz, morto, desprovido de poder e ação. Se faz referência a assunto relacionado com Deus, tá? O texto pode ser traduzido por sendo nós incapazes de reagir em assuntos relacionados com Deus por causa do nosso pecado. Então, em relação a Deus, a nossa vida antes de Cristo, nós estávamos incapazes, ineficazes, mortos, tá? Nesse relacionamento com Deus. O morto não vê, não anda, não sente, não ouve. É assim que era a sua vida antes de Cristo, mortos na ofensa e no pecado. Então isso aqui é muito interessante você observar na nossa lição de domingo, né? Que a nossa condição anterior, a nossa condição antes de Cristo. A palavra ofensa aí está na revista, o tópico 1.1. A palavra ofensa do grego parapitoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, nós estávamos mortos em ofensas, tá? Tem tradução que diz delitos, tá? E pecados, que é do grego hamartia, né? Da onde vem a armatiologia, que é o estudo sobre o pecado. Então, assim é a vida, tá, do homem sem Deus. O homem sem Deus, aquele que vive a vida no pecado, ele está morto para com Deus. Ele não tem comunhão com Deus, reação com Deus. Assim é a nossa condição anterior. Então, em primeiro lugar, diz a Bíblia que ele está morto. Isso aqui é a morte espiritual, né? Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não tem comunhão com Deus, o seu espírito não tem a presença do Espírito Santo na vida dele, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a vida do crente antes de Cristo Jesus, separado, né? A palavra morte
é a separação de Deus. A morte espiritual é a separação do homem de Deus por causa do pecado. O pecado afastou o homem do Deus poderoso, tá? E o ponto 2 aí da lição diz assim: nossas ofensas e pecado. Então nós estávamos mortos, essa é a situação, em nossas ofensas e pecado. A má conduta, essa mortos em ofensa e pecado, a nossa conduta fala da nossa maneira de viver. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Veja aí o versículo 2, a continuidade do texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, por isso que eu coloquei no quadro aqui, antes de Cristo, depois de Cristo, noutro tempo, então ele está falando com os irmãos, a igreja em Éfeso, olha, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então veja só, então nós estávamos mortos, por isso que eu coloquei em relação a Deus. Veja, isso aqui é muito importante você observar, tá? Ficar analisando isso aqui. Vós estavas, e vos vivificou, estando vós mortos em vossa ofensa e pecado. Ou seja, essa situação de morto aqui é para com Deus. Porque no versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andastes. Aleluia, andastes, Muito importante isso aqui, andastes. Então, quando o homem está morto em relação a Deus, no seu relacionamento com Deus, ele está andando. Olha o que a Bíblia diz. Aí vai mostrar o que a lição diz aí. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então veja que a nossa conduta, quando estávamos mortos para com Deus, vai ser agora colocado no versículo 2. Como era que nós estávamos? Nós estávamos mortos para com Deus, mas havia uma conduta em relação a três coisas muito importantes aí que se destacam no versículo. Veja aí, que é o versículo de número 2. Versículo de número 2. Em que noutro tempo andaste. Repetindo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E a nossa situação para com Deus, estavam mortos em relação a Deus, morto, totalmente morto, não sente a presença de Deus, não ouve, não anda no caminho de Deus, não tem nada com Deus, não pode ver o reino de Deus, está morto em ofensa e pecado. Mas espiritualmente ele está andando. O homem sem Deus, quando estávamos afastados de Deus, estava andando, diz a Bíblia, andar-te segundo o curso deste mundo. Então, como era a nossa vida antes de Cristo? Aí diz aqui, versículo 2, em que noutro tempo, antes de Cristo, andar-te, primeiro, segundo o curso deste mundo. Olha aqui o mundo, tá? Segundo o curso deste mundo. Ou seja, a nossa vida antes de sermos crentes em Jesus, antes de você entregar sua vida para Jesus, você estava morto para Deus. E como você estava morto para Deus, é isso que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, tá? Segundo a direção que o mundo dá. Isso é muito importante. No qual andaste outrora. Então veja que noutro tempo, antes de Cristo, nós andávamos, estava morto para com Deus, mas andava segundo o mundo, o curso do mundo, a direção do mundo. O mundo é exatamente a sociedade sem Deus, a vida social sem a presença de Deus e a palavra de Deus. O homem faz o que quer. Então o mundo tem um sistema, esse sistema mundano que direciona as pessoas que estão mortas para Deus. Se está morto para Deus, está andando segundo o mundo.
Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não andeis conforme o mundo, não entre na forma do mundo. Por quê? Porque agora nós estamos em outra situação que nós vamos ver depois de Cristo, depois que nós entregamos a vida para Cristo, agora como igreja de Cristo. Mas antes, Paulo está dizendo: noutrora vocês andavam segundo o curso deste mundo, porque estavam mortos para Deus. Então, o costume, a maneira de viver, as mentiras, tudo aquilo que levava a gente a praticar o erro, a influência social pecaminosa. O mundo tem uma direção totalmente contrária da de Deus. Então, quando a pessoa está sem Deus, morto em ofensa e pecado, ele está andando na direção segundo o curso do mundo. É a mentira, a imoralidade, a pornografia, a intriga, a confusão, a fofoca e todos os males, é o curso do mundo. Tá? Então, outrora andaste, era a vida antes de Cristo. E vale aqui ressaltar que as pessoas que estão sem Deus, que ainda não vieram para Cristo, estão nessa situação, mortos para com Deus, e estão andando segundo o curso do mundo. Nós, como igreja de Jesus, não devemos andar segundo o curso do mundo, que é outra vida com Cristo. Nós vamos falar mais na frente da lição. Mas isso é um comportamento antes de Cristo. Você não pode imitar o mundo, você não pode se conformar com o mundo. Jesus já te livrou dessa vida pecaminosa, dessa vida segundo o curso deste mundo. Nós andamos na contramão, por isso que o mundo nos odeia. Jesus disse que o mundo nos odeia, porque nós nunca vamos concordar com a maneira de ser das pessoas que estão mortas para Deus, que é o mundo. Nunca. Nós vamos viver uma vida pautada nas verdades centrais do Evangelho, e muitas vezes essas verdades estão indo de encontro aos princípios mundanos. Aí que está o problema. Nós, como crente em Jesus, devemos pautar nossa vida em Cristo, na palavra. Aí Paulo diz assim: noutro tempo, outrora, tem tradução que diz, outrora vocês andavam segundo o curso do mundo. Aleluia, porque Jesus nos libertou já disso. Então você, como crente, você não pode imitar o mundo. Você não pode andar segundo as regras e os princípios de vida moral do mundo, e sim segundo a palavra de Deus. Porque quem vive lá está morto para com Deus. Então anda segundo o mundo. Aí vai mais, versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é muito forte, irmão? Eu vou colocar aqui: poder do ar. Então a pessoa, Paulo está dizendo: vocês, irmãos, outrora, noutro tempo, antes de vocês estarem em Cristo, em Jesus, vocês estavam mortos em ofensas e pecado, assim que vivem as pessoas sem Deus, e andastes segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o príncipe da potestade, o poder do ar? Que no texto original quer dizer das coisas, dos lugares celestiais. Quem é? Satanás. Então aqui é uma coisa muito, olha aqui como é que nós andávamos. Antes de Cristo, estávamos mortos para com Deus. Então andávamos segundo o mundo, segundo o poder a potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é Satanás, que direciona todos os poderes do mal para fazer as pessoas se distanciarem mais de Deus. Desde o do Éden, quando diz a Bíblia que Satanás tentou Eva, a desobedecer a Deus. Agora
que o homem está no pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, esse mundo pecaminoso, essa vida das pessoas sem Deus, no pecado e fazendo o que desagrada a Deus, está sendo influenciado pela potestade do ar, pelo príncipe da potestade do ar e seus agentes, né? Que é os poderes malignos, tá? Os poderes malignos. E lá no versículo 2 é muito forte, irmãos. É muito forte, porque o texto diz assim, ó: andate segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha como é forte isso aqui. Então, os filhos da desobediência, exatamente as pessoas que estão no mundo vivendo a vida no pecado, mortos em ofensas e pecados. E o espírito, o príncipe das potestades do ar, atua, opera nesse mundo, nos filhos da desobediência, porque estão desobedecendo a Deus, porque vive uma vida nos princípios e cada vez mais distante de Deus. Então, Paulo está dizendo, irmãos, outrora, antes de Cristo, isso é motivo para nós glorificarmos a Deus, você que está em Cristo já, no Evangelho do Senhor. Porque está dizendo que agora a vida é diferente, mas outrora nós estávamos segundo o curso do mundo, mas havia algo pior. Estávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Então aqui nós vemos que os espíritos malignos, as forças satânicas, as forças do mal, atuam nos filhos da desobediência. Opera, levando o homem cada vez mais a pecar, instigando o homem a fazer tudo que desagrada a Deus. Os espíritos malignos estão aí, as potestades do ar, do mal, estão agindo, tá? E lá em Efésios, né, nessa epístola que nós estamos estudando, vai falar lá no final que é sobre essa potestade do mal. Até faz uma classificação importante, que a nossa luta agora também é contra eles. Diz o texto aqui, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados, contra a potestade, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestes. Então, existe o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, que lidera, que é o reino dele, é o reino de Satanás, é o reino das trevas, e junto com esse príncipe estão os principados, dominadores, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, estão ali trabalhando, chamado reino das trevas. E tem um príncipe que é Satanás, e quem não está em Cristo, diz a Bíblia, que são dominadores deste mundo tenebroso. É lá que está o domínio de Satanás. Satanás aprisiona, amarra por causa do pecado, por causa de princípios pecaminosos, de vida pecaminosa. O mundo está dominado pelo príncipe da potestade do mal e do ar, que é Satanás, e todas as forças malignas. Mas Paulo está dizendo à igreja, isso era outrora, oh aleluia, você pode dar glória a Deus aí, outrora nós andávamos segundo o mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Então há uma ação maligna no mundo sem Deus, há uma ação maligna neste mundo tenebroso. É por isso, né? É por isso que nós enfrentamos esse principado, essa potestade do mal, quando pregamos o Evangelho. Porque Satanás não quer que as pessoas saiam de debaixo do seu poder, mas devemos pregar para libertar essas pessoas do poder das trevas e trazer para o reino de Cristo. Só o Evangelho faz isso na vida daquele que crê. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, outrora, aleluia, vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua. Veja que o texto diz que ele atua, ele opera, ele está operando nos filhos da desobediência. É por isso que lá na frente, aqui em Efésios mesmo,
o apóstolo Paulo diz: não des lugar ao diabo, porque se der, ele opera, ele atua, ele age. Os desobedientes têm uma ação maligna, rebelde tem uma ação maligna na vida dele, porque a Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, onde está todos os principados do mal. É isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que era outrora, antes de Cristo, o Espírito, o poder do ar, atuava nos filhos da desobediência. Agora não, nós vamos ver isso mais na frente, tá? E continuando, né? Continuando, andar segundo o curso deste mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar. Agora você vai ver aí o versículo de número 3, né, da leitura bíblica, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eita, aqui embaixo, bem aqui embaixo, né? Nós vamos colocar aqui 3.3, segundo a carne, tá? Então, antes de Cristo na nossa vida, antes de Cristo, nós estávamos mortos em relação a Deus, e nós andávamos segundo o curso, sob a influência do mundo tenebroso, sobre o poder do mal, do príncipe da potestade do ar e da carne. É assim que é a vida do homem sem Deus. Hoje não, agora nós recebemos vida. Mas o homem sem Deus, ele anda segundo o mundo, segundo Satanás e segundo a carne. A igreja não pode viver assim porque nós somos diferentes. Então Paulo está dizendo agora, esse ponto aqui é muito forte, né? Está dizendo que nos desejos da carne, a carne é a natureza pecaminosa que há em nós ainda, que vamos ser libertos dela na glorificação, que nós estamos crucificando todos, né, crucificado com Cristo. Nós estamos aí, a Bíblia diz que a nossa luta é contra o espírito, contra a carne. Paulo fala disso, tá? Então, ele está dizendo que outrora nós andávamos nos desejos da nossa carne, hoje não. Quais são esses desejos da carne? É só você lembrar o que diz lá em Gálatas, né? Você lembrar o que diz lá em Gálatas, capítulo... Gálatas, quero ler com você aí, veja na sua Bíblia aí, que vai falar ali as obras da carne, todo mundo conhece, porque está dizendo que andava segundo os desejos da carne. Que desejos são esses? O apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas dessa natureza pecaminosa. Diz assim, ó, porque as obras da carne, as obras, né? Então os desejos da carne, se a gente andar segundo esse desejo, as obras serão da carne. Que são obras, que obras são essas? Aí vão dizendo assim, porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição, fornicação e imundícia. Essa tradução que eu estou tendo aqui, né? A sua muda um pouquinho aí, mas sinônimos, né, que tem aí. Mas as obras da carne são Gálatas 5,19, prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias, com orgia e todas as coisas semelhantes a essa. Então, que desejos da carne é esse que andávamos outrora? Está aqui. Veja que eu acho interessante porque a gente pode classificar aqui que esses desejos da carne que o mundo anda, que as pessoas sem Cristo estão mortos para Deus está em 3 níveis diferentes. Primeiro, na área sexual, prostituição, fornicação, imundície. Isso aí é obra da carne na área sexual. Aí vem aqui agora as classificações na área religiosa, idolatria e feitiçaria. Quem diria que isso é obra da carne, né, irmão? Mas os desejos da carne, idolatria. Então o homem que vive na idolatria está nos desejos da carne. Desejo da carne. A feitiçaria é obra da carne.
É por isso que muita gente cai em misticismo religioso, esse misticismo religioso aí que tem na igreja evangélica, porque ainda está no desejo da carne. Aí veja aí, também agora vem aqui na área de relacionamento, inimizade, contenda, ciúme, iras, discórdia, divisão e heresias e invejas. Isso aqui, quem vive nessas práticas estão vivendo segundo a carne, nos desejos da carne. Porque quando a gente fala em carne, às vezes dentro da igreja, a pessoa só vai focar na área sexual. Mas não, irmão, aqui está na área de relacionamento. Quem vive com contendas, com inimizades, com iras, discórdias, divisão é obra da carne, heresia, inveja, tá? Homicídios, e a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é homicida, até aí pode entrar isso aqui, né? Então veja que vai mais aqui, embriaguez, aí vai em relação, pessoa mesmo, né? Glutonaria, e todas as coisas semelhantes a essa, tudo que parece com isso aqui, são obras da carne. Aí Paulo está dizendo aqui que outrora, quer dizer que hoje você como crente não pode andar assim, mas outrora, antes de Cristo, você estava morto para Deus, e como você estava morto para Deus, andava segundo o curso do mundo, segundo o poder do ar e segundo os desejos da carne e do pensamento. Aleluia! Você não pode mais viver nisso aí. Você tem que cortar a inimizade, porfia, contenda, inveja. Você não vive, mas você agora é a igreja do Senhor. Amém? Isso andávamos antes. Por isso que ele diz aqui, outrora, os quais também nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, quem ainda não veio para Cristo, não entregou sua vida para Jesus, não recebeu a adoção de filhos, são filhos da ira. São filhos da ira. E estão ali vivendo segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, e também segundo os desejos da carne e do pensamento. Que coisa interessante isso aqui, meu irmão. A vida do crente. Paulo está falando agora antes de Cristo. Aí o ponto 2 da nossa lição, isso é o ponto 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Aí vem o ponto 2 da lição, vivificados pela graça, tá? Está dividido em 3 pontos. Primeiro, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Ponto 2, vivificados por sua graça. E ponto 3, exaltados por sua graça. Então, vivíamos, essa era a vida antes de Cristo, mas quando encontramos Cristo Jesus, primeiro, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Está no versículo 3. Olha, Paulo vem dizendo aí, né? Paulo vem dizendo aí no versículo 1, 2 e 3 da leitura bíblica que estávamos mortos, como já falei, e andávamos segundo o mundo, o príncipe da potestade do ar, os desejos da carne. Aí no versículo 4 ele diz mais, oh aleluia por esse mais. Glória a Deus. Aleluia. Mateus ali até se alegrou no Senhor, né? Você também pode se alegrar. Mateus está ligado na aula aqui. Glória a Deus. Mas ele diz, mas Deus, oh meu irmão, se não fosse Deus, o quê? Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos salvos, é pela riquíssima, está dizendo até aqui no superlativo, riquíssimo, ele é riquíssimo em quê? Em misericórdia. Lembrando de Jeremias, que ele disse que se não fosse a misericórdia de Deus, já estaríamos sendo o quê? Consumidos. Mas Deus que é riquíssimo, ele não é só misericordioso, ele é riquíssimo em misericórdia. E a misericórdia dele é baseada no quê? No seu muito amor, porque ele é amor. Aleluia. Ele amou. Pelo seu muito amor que nos amou. Aí versículo 5. Estando nós nessa situação aqui, ó. Estando nós
nessa situação aqui, morto no delito e pecado, andando segundo o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os desejos carnais da carne, tá? É o que ele está dizendo aqui. Mas Deus quer que, estando nós ainda mortos, espiritualmente mortos em nossas ofensas, o que acontece? Nos vivificou juntamente com Cristo. Oh, aleluia! Aí vai o versículo 1, porque a partir do versículo 2 ele está desenvolvendo o pensamento do versículo 1. Qual é o versículo 1? E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. Ele vai dizendo o que é estar morto em ofensa e pecado. Agora ele vai dizer que nós fomos vivificados em Cristo, né? E diz, e nos vivificou. Tem tradução que diz assim, e nos deu vida. Então, veja só, né, que eu fiz aqui, a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, o que acontece? Nós estávamos mortos em relação a Deus. Agora, em relação a Deus, quando Cristo entrou na nossa vida, aí a Bíblia diz, e nos vivificou. Vamos usar a tradução que diz, e nos deu vida. Oh, aleluia! Olha aqui, aleluia! Antes de Cristo, em relação a Deus, estávamos mortos. Com Cristo, agora em relação a Deus, o que é que nós temos? Vida. Vida. Aleluia, 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 irmão. Glória a Deus. Tudo isso aqui era você antes de Cristo, tá? Mas como Deus é riquíssimo em misericórdia, não é porque você merece, não é porque eu mereço, ele já está explicando aqui no começo, não é por mérito, é porque ele é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com quem nos amou, ele nos deu vida. Aleluia! Agora nós temos vida, fomos vivificados juntamente com Cristo. Isso aqui é uma doutrina muito importante, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a obra da salvação é tremenda. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, que você nasce de novo, você recebe vida. É um novo nascimento. Recebe vida, né? E quando você recebe vida, quando? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, quando você crê nele, você ressuscita com ele espiritualmente. E nos ressuscitou juntamente com ele. Aleluia. Veja a obra do Calvário como é importante. Quando ele morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Pela fé, essa obra acontece em mim. Então agora eu tenho vida. Vida, 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 vida. Oh, aleluia. Porque em Cristo Jesus nós temos vida. Nós fomos alcançados pela sua riquíssima misericórdia. Aí fomos vivificados, recebemos vida. Aí o texto diz assim, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, que maravilha, meu irmão. Que maravilha. É pela graça, não é pelas obras. Tem gente que diz, mas eu não estou fazendo nada para Deus. Irmãos, as obras é para receber galardão. Tem que fazer, tem que servir. Porque quem é alcançado pela salvação quer trabalhar para Deus. Mas a obra não salva ninguém. Você pode fazer o que fizer. Eu vou fazer 3 dias de jejum, não salva. Eu vou fazer isso, aquilo, vou andar para ali, não salva. O que vai salvar é a graça, mediante a fé. No momento que você ouve o Evangelho, você crê pela graça, você recebe a salvação. Agora, salva em Cristo Jesus, aí você vai servir. Vai servir. Por isso que Paulo diz, lá em 1 aos Coríntios 15, ele diz, lá no 57, parece que é o 57, que ele diz, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o nosso trabalho não é vão, mas não traz salvação. A salvação é graça, é só você crer. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você, ao 3º dia ressuscitou, e que Ele tem todo o poder para libertar, para te abençoar, que Ele é o Senhor. Crê e a graça te alcança, e você recebe a salvação.
Você pode glorificar o Senhor? Então nós somos vivificados, nós recebemos vida por causa da graça de Deus. Tá? E o ponto 3 aí do tópico 2 da lição: exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Oh, aleluia, que benção isso aqui, viu? Então vamos lá, vamos ver aqui, né? Em Cristo recebemos vida, além de termos vida com Cristo pela sua graça, não merecemos, não éramos merecedores desse amor, mas como ele é riquíssimo em misericórdia, ele nos deu vida. Aleluia! E nós nascemos de novo pela graça, pela obra redentora de Cristo. E agora, diz o texto lá, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos fez, olha só, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora nós estamos em Cristo. Nós estávamos mortos nos delitos para com Deus, nos delitos de pecado, andávamos segundo o curso do mundo, segundo o principado do mal, segundo a carne, mas agora recebemos vida em relação a Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus, estamos vivos, nascemos de novo. Nós ouvimos a voz de Deus, andamos com Deus, glorificamos a Deus, oramos a Deus. E não só isso, recebemos a vida que vai refletir lá no futuro, chamada de vida eterna. Nós recebemos aqui a salvação para vivermos a vida eterna, recebemos essa vida já, e vai chegar o momento em que os mortos vão ressuscitar, e a igreja vai ser transformada, e viveremos a vida eterna, literalmente. Então recebemos vida, e que mais? Além de recebermos vida, estamos em Cristo. Oh, aleluia! Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A nossa posição espiritual é essa, nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, irmão, é essa posição que faz toda a diferença. Nós estamos em Cristo Jesus. Então, não andamos segundo o mundo, não estamos sob a influência do principado da potestade do ar e nem dos desejos carnais. Porque agora nós estamos em Cristo, andamos segundo a palavra de Cristo. Oh, glória a Deus por isso, glorificado seja o nome do Senhor por isso, porque estamos exaltados pela graça de Deus e estamos, a nossa posição de autoridade, quando fala assentados, né, diz o texto aqui, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa é a nossa posição de autoridade espiritual. Nós que estamos salvos em Jesus pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós estamos nessa posição de autoridade espiritual. Por isso que quando aquelas pessoas foram expulsar um demônio na história lá de Atos, né, o demônio disse: olha, sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo. Irmão, as potestades do mal sabem quem é Jesus, porque Jesus já derrotou os principados e potestades lá na cruz e os expôs publicamente. Eles já perderam. E aqueles que vêm para Cristo estão em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Então o diabo conhece quem é Cristo e quem é Paulo. O diabo conhece quem é Cristo e quem é você. Se você está em Cristo, você tem essa autoridade espiritual por estar em Cristo. Aí que eu falo, não precisa, irmão, de água ungida, de caneta ungida, de vassoura ungida para varrer o mal. Precisa disso. Você está numa posição de autoridade. É você que no nome de Jesus estende a mão e o mal tem que ser desfeito em nome de Jesus. A nossa luta é contra os principados e potestades, mas é com as armaduras espirituais e não com essas coisas que estão inventando e colocando dentro da igreja evangélica. Não ande por esse caminho, porque você está na posição espiritual, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a vida do crente, né? É o ponto 1 da lição, ponto 1 da lição. E o ponto 2,
É a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, glória a Deus. A lição tem 3 tópicos, né? E eu vou falar o terceiro tópico no outro vídeo, amém? Então, medita nesse texto aí e deixa Deus abençoar você poderosamente. Um abraço a todos, fique ligado que vou fazer a próxima aula, né? Que é o ponto tópico 3, a salvação não vem das obras. Isso é muito importante saber isso, né? Porque tem muito crente que ainda não entendeu que não é pelas obras. Você não vai ser salvo porque jejua, você não vai ser salvo porque você é bom demais, porque você dá dízimo, oferta, porque você canta, porque você faz isso, aquilo. Não. Nós jejuamos, nós contribuímos com a obra, nós cantamos, nós fazemos a obra de Deus, porque já estamos salvos e nós somos servos, estamos aqui para servir a Deus, é diferente. E receberemos galardão segundo as obras. Aí sim, galardão é segundo as obras. Então, meus amados, isso é no próximo vídeo. Deus abençoe, um abraço, que Deus derrame a bênção sobre você de uma forma especial.